Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estudinfo. Hoje a gente vai fazer uma aulinha muito legal sobre malwares e tipos de ataques virtuais. Então, a gente tem aí todas as categorias de malware, né? As principais categorias e os principais ataques que estão ocorrendo aí, que estão em alta, certo? E como você faz para se prevenir deles, beleza? Você também quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram? Os links estão aqui na descrição do vídeo. Assim você consegue receber os nossos materiais, as nossas aulas de maneira antecipada, tirar dúvidas comigo e com os outros alunos, além de participar dos nossos simulados que a gente está fazendo todos os dias aí, tá bom? Então, bora lá para a nossa aula. O que é um malware? O malware, a palavra malware, ela vem da junção de malicious e software, ou seja, um software malicioso. Os códigos maliciosos, também conhecidos como pragas e malware, são programas desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em equipamentos como computadores, modems, switches, roteadores e dispositivos móveis, né? Aí entra tablet, celular, smartphone e outros. Para a gente basta saber que é o quê? Que é um software do mal aí. Ou seja, é um software que ele é programado para fazer alguma coisa que vai me dar um prejuízo ou uma dor de cabeça aí, certo? Então vamos lá, ó. Como eu posso ser infectado por um malware? Um atacante ele pode instalar esse código malicioso após invadir o meu equipamento ou explorar alguma vulnerabilidade existente nos programas que estão nele instalados, tá? Então não é somente eu posso sofrer esse ataque de malware se eu fizer alguma coisa. Às vezes eu estou instalando um programa e o programa tem vulnerabilidade, o malware pode se aproveitar dessa vulnerabilidade dos programas, tá bom? Os equipamentos também podem ser infectados caso, o que eu faço? Ó, acesse páginas web maliciosas, usando navegadores vulneráveis, né? Ou seja, estou acessando uma página lá que eu não sei o que ela tem, tanto assim, né? Estou navegando, por exemplo, lá na Deep Web, né? E estou usando um navegador que ele é vulnerável. Provavelmente você vai sofrer algum tipo de ataque aí. Acessando as mídias removíveis infectadas, como pendrives, isso daqui quem já estudou, né? Quem já frequentou biblioteca pública, alguma coisa assim, quem já usou um laboratório de informática lá na universidade ou na escola, vai saber que você tirou o pendrive, colocou, vai colocando no computador do outro, passando o arquivo, né? Uma hora ele vai estar infectado, destrói seus arquivos, ele vai pegando de um arquivo para o outro, aí, de um computador para o outro e vai dando alguma dor de cabeça. Executar arquivos infectados obtidos em anexos de mensagens eletrônicas via mídias removíveis, páginas da web, redes sociais ou diretamente de outros equipamentos. Ou seja, sempre, na sua grande maioria, o que acontece? Essas infecções que a gente acaba sofrendo são feitas por alguma ação que eu fiz, tá? Algum descuido meu, algum descaso meu que a gente acaba sofrendo esse tipo de ataque, né? Dificilmente a pessoa vai lá, nossa, eu tô aqui, ó, o computador do cara tá aqui, vou achar todas as vulnerabilidades dele para daí sim me infectar. Não, é alguma ação que eu fiz que permitiu com que ele explorasse essa vulnerabilidade aí, certo? E como eu posso me prevenir disso, né? Após infectar o equipamento, o código malicioso ele pode executar algumas ações, como se fosse você mesmo. Como, por exemplo, acessar informações, apagar arquivos, criptografar dados, conectar-se à internet, enviar mensagens e ainda instalar outros códigos maliciosos. A melhor prevenção contra os códigos maliciosos é impedir que a infecção ocorra, pois nem sempre é possível reverter as ações danosas já feitas ou recuperar totalmente seus dados. Por exemplo, né, lá o ransomware, que ele criptografa todos os nossos dados, aí é muito complicado da gente resolver, tá? Então a prevenção. Melhor prevenção é evitar com isso daí. Como que eu posso evitar? Ter um software antivírus e um sistema operacional atualizado podem ajudar na prevenção, assim como um firewall ativo pode impedir a subtração de informações. Firewall faz o controle lá da minha rede, né? Se você não sabe o que é firewall, tem uma aulinha aqui no canal somente falando sobre firewall, tá? É muito importante que é a nossa primeira linha de defesa aí em redes de computadores, certo? O que ele faz? Ele pode permitir ou bloquear que aquela informação entre ou saia do seu computador, ou seja, ele vai lá bloquear uma possível subtração que você tenha. E ter sempre um backup externo dessas informações. Por que backup externo? Porque imagina se tem um backup, eu copiei minha pasta no outro HD que está dentro do meu computador. Ou copiei uma pasta em outra pasta que está dentro do computador, né? Aí aquele computador meu foi infectado com ransomware, que ele faz toda a criptografia. O que acontece? Seu backup foi criptografado junto, tá? Por isso, mídia externa, você tirou lá, o seu computador pode sofrer um ataque lá, mas a sua mídia e seus arquivos estão lá prevenidos, né? Aí você pode formatar, fazer o que quiser no computador, seus dados continuam lá salvos no backup, beleza? Então aqui são alguns métodos de prevenir. Tem um software antivírus, sistema operacional atualizado, também tem um firewall ativo e também, né, ter sempre um backup lá, beleza? É assim que a gente consegue algumas prevenções aí, certo? Lembrando que eu falei para vocês, sempre, a maioria das vezes é por alguma ação que eu tomo, ou seja, na internet, se você tiver dúvida, o mínimo de dúvida, já suspeite, tá? A gente brinca, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Aqui na internet, se tiver esmola, já desconfie muito, tá? Qualquer mínima esmola, desconfie bastante aí, certo?
Falando agora dos carinhas aí, dos principais malwares, né? O vírus aí, que a gente conhece, né? Que foi o mais comum aí, que todo mundo fala, vírus de computador, vírus. O que ele é? Ele é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos, tá? Então o vírus aí, ele pode se propagar e ele pode inserir cópias dele mesmo e se agregar a outros arquivos, né? Ele infecta o arquivo e continua lá no arquivo. Seu arquivo continua executando, mas ele continua lá, tá bom? Cavalo de Troia ou nosso Trojan. Ele é um programa que, além de executar as funções para quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas e sem conhecimento do usuário, né? É que lá recebi um presente. Opa, instalei um programa aqui. Pega esse programa, baixa esse programa aí, ele vai fazer com que seu computador fique mais rápido. Aí você fala, beleza, executei o programa, vai ficar mais rápido no meu computador? Sim, mas pode ser que talvez lá junto tenha vindo alguma coisa. Lembra da esmola, né? Teve um pouquinho de esmola. Pode ser que venha algum outro programinha lá, porque você fez a instalação, você permitiu. A partir do momento que você permite, ele pode ter acesso também às outras coisas que o seu computador tem lá, certo? Ransomware, programa que torna inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando a criptografia e que depois exige um pagamento de resgate para restabelecer o acesso ao usuário. Ele criptografa todos os seus dados, todos os seus arquivos e depois ele vai exigir para você, me paga tanto em Bitcoin ou algum outro tipo de moeda irrastreável aí e eu te dou uma chave de descriptografia. Aí você coloca no programa, que seu computador vai ficar com uma telinha lá, um programa só para você inserir a chave. A hora que você insere a chave lá que o cara te manda, aí ele descriptografa. Às vezes, nem sempre o cara vai te enviar a chave, tá? Ele só vai pegar o seu dinheiro e vai sumir com ele aí, certo? Então cuidado, o ransomware ele é um dos mais perigosos que a gente tem. E se a gente não tiver backup mesmo, é muito difícil de quebrar a criptografia dele. Backdoor, programa que permite o retorno de um invasor a um equipamento comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Ou seja, aquele computador, aquele sistema, ele tem um acesso através de uma via principal. Ele permite com que esse cara retorne através de uma porta secundária, acesso secundário, backdoor, porta dos fundos, né? Então o que ele faz? Ele permite através disso incluir novos serviços e fazer algumas modificações no seu computador, tá? Backdoor, porta dos fundos, tá? Para daí fazer ações maliciosas nele, beleza? Worm, programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidades nos programas instalados e enviando cópias de si mesmo e de equipamento para equipamento, tá? O Worm ele faz de maneira automática a sua propagação. Ele é o verme, né? Além dele se transferir através dos nossos túneis de rede, ele consegue se propagar de maneira automática, tá? E aí ele vai fazer algumas ações danosas aí dentro da nossa rede. Bot, programa similar ao Worm, que possui um mecanismo de comunicação com o invasor que permite com que ele seja remotamente controlado. Aí seu computador aí, ele vai ser um robô, né? Você vai ser controlado através de um outro cara e ele se torna um robô. Geralmente esse bot ele vai fazer parte de uma botnet, que eu vou explicar para vocês mais para frente o que é. O RAT, Remote Access Trojan, ou Trojan de acesso remoto, ele é um programa que combina as características de Trojan e de Backdoor, ou seja, ele permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário, tá? Então ele faz assim, eu acesso remotamente e faço ações lá, ou seja, acessei remotamente, passei pela minha porta da frente, pela minha porta comum de entrada, fui pela porta dos fundos e agora eu sou o usuário lá. Eu posso fazer as ações que eu quiser dentro do computador, certo? Lembra, o Trojan, ele faz a instalação e pode, juntamente com a instalação daquele programa, vem outro programa lá que vai fazer ações maliciosas. O backdoor permite acesso a partir de uma porta secundária, a partir de uma via secundária aí, tá bom? Então, esse RAT aí, ele trabalha dessas duas maneiras com a gente. Zumbi também é como chamado o equipamento infectado por um bot, pois pode ser controlado remotamente sem o conhecimento do seu dono, tá? Então, bot e zumbi é a mesma coisa, tá? Bot lá, ele vai fazer o controle do seu dispositivo e o zumbi, ele vai fazer parte aí de uma botnet. Por que é zumbi? Porque ele fica lá sendo controlado, né? É como se ele tivesse uma vida própria, por mais que ele esteja lá desligado, dormindo, né? Assim, digamos, o seu computador está lá em execução, mas está sem fazer nada, ainda tem alguém controlando, fazendo ações nele, tá? Então, ele é um zumbi. O botnet, né? Botnet é uma rede formada por centenas ou milhares de equipamentos zumbis ou bots e que permite potencializar as ações danosas executadas por eles. Ou seja, a botnet ela faz o quê? São vários computadores infectados por bot, né? Vários computadores zumbis que eles tentam acessar o mesmo dispositivo ao mesmo tempo, o mesmo serviço de rede ao mesmo tempo. Isso gera um trânsito muito grande, tá? Isso vai dar engarrafamento na minha rede lá. Quando ele dá engarrafamento nesse serviço, o que acontece? Como não tem mais como ninguém passar, o serviço começa a ser negado, né? Ele vai lá, tô tentando acessar aqui esse serviço, mas já tem muita gente aqui tentando passar por essa porta. Não tem mais espaço. O que ele faz? A hora que chega, o serviço é negado. É aquele ataque de DDoS que a gente chama, certo?
Spyware, programa projetado para monitorar as atividades no sistema e enviar as informações coletadas para terceiro. Spy vem de espião, ware vem de software, né? É aquele software que ele fica lá quietinho, né? Só esperando você colocar as informações, ele não dá alarde que está lá, e ele fica lá. Quanto mais informação você colocar, melhor para ele, porque mais coisa ele vai ser transportado para terceiros aí, geralmente através da internet. Por isso que é muito legal ter um firewall, tá? Porque a hora que esse spyware captura seus dados, a hora que ele vai tentar enviar, ele vai tentar enviar através da internet. Quem pode fazer o bloqueio dele? O firewall, certo? Keylogger, ele é um tipo de spyware capaz de capturar e armazenar teclas digitadas pelo usuário do teclado do equipamento, ou seja, captura tudo que eu digito, tá? Ele é um tipo de spyware, mas a função dele é somente capturar as teclas digitadas, tá? O spyware em si, ele é tudo que pode capturar e enviar para as pessoas, tá? Então, o spyware pode ser tanto um keylogger quanto um screenlogger, que eu vou falar ali abaixo, né? Ele pode capturar o áudio, pode capturar o vídeo, tá? Keylogger, somente aquilo que eu digito no meu teclado. Screenlogger é um tipo de spyware similar ao keylogger, porém ele é usado para capturar as teclas digitadas pelos usuários em teclados virtuais e capturas de tela, tá? Então, ó, uma ação que os bancos tinham antigamente era o seguinte: ao invés de você digitar suas teclas, sua senha no teclado físico do seu computador, você ia lá com o clique do mouse no teclado virtual. A partir disso, aí os caras evoluíram também, né? Opa, o meu keylogger não está funcionando? Screenlogger, que a hora que eu clico com o mouse, ele vai capturando a tela e enviando a tela para a pessoa lá que infectou o seu computador, certo? Então, keylogger captura as teclas, que vem de tecla, logger de armazenamento. Screenlogger, screen vem de tela, logger de armazenamento, captura as telas que você está exibindo no seu computador. Edgeware, tipo de spyware projetado especificamente para apresentar propagandas, né? Ou seja, ele é um software espião. Por que ele é espião? Porque ele não dá alarde que ele está lá, tá? Ele fica quietinho lá e fica fazendo o quê? Ó? Esperando com que você faça alguma ação para ele pular alguma propaganda lá para você. Ad vem de adicional ou vem de anúncios, tá? Então o Ads lá, se você já viu Google Ads, Facebook Ads, né? O Ad vem de anúncio. É um software de anúncio, um software adicional de anúncio. Geralmente ele vem instalado, né? Você pega algum programa lá e instala, esse Adware vem junto lá, tá? Então ele é um adicional de anúncio, tá? O que ele faz? Quando você está navegando na internet, geralmente começa a pular pop-up, ou ele vai te direcionar para propagandas específicas, de tempo em tempo ele vai abrir janela no seu computador, sozinho lá, né? Com propaganda de alguma coisa, tá? Então ele não dá muito assim trabalho, mas ele dá dor de cabeça, porque toda hora que eu tô fazendo alguma ação, fica pulando propaganda para mim lá. E o rootkit é o conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um equipamento comprometido. Então, ó, programas e técnicas, que geralmente esse root aí vem do quê? Root vem de administrador, tá? Então, ó, é um administrador, é um kit de administrador. Ou seja, esse conjunto de programas e técnicas, ele vai fazer com que eu tenha acesso de administrador. Assim eu posso fazer o quê? Esconder e assegurar a presença de um invasor ou de um outro programa aí, ou de um outro código malicioso que está comprometendo um equipamento, tá? Então tenho minhas permissões de administrador para fazer o controle praticamente que total de um dispositivo aí. Falando agora aí, ó, em principais tipos de ataque. Um aí muito comum, phishing, que é aquela prática de enviar comunicações fraudulentas que parecem vir de uma fonte confiável, geralmente por e-mail ou página clonada. O objetivo é o quê? Roubar dados confidenciais, como informações de cartão de crédito, de login, instalar malware na máquina da vítima, né? O phishing, ele é uma ameaça virtual que tem se tornado cada vez mais comum, tá? É realmente assim, acho que a gente tem hoje na internet de principais tipos de ataque, o phishing é disparado um dos maiores aí que a gente tem. Por quê? Phishing vem do inglês, né? Phishing é ir pescar. O cara ele clona uma página ou ele te manda por e-mail alguma coisa lá e fica lá esperando. Ou seja, ele jogou a isca, ele tá pescando, né? Jogou a isca para você. Só que essa página é uma página clonada. Só que ela é idêntica à página que é a real, a página original, tá bom? Aquela página original, por exemplo, ó, é o que eu sempre falo, né? Do Facebook. facebook.com. Você digita facebook.com para você acessar o Facebook. Aí você digita lá facebook.com no seu navegador, com um O só. Quando você digita isso, né, pode ser que você caia em um phishing, né, uma página lá que está igualzinha à página do Facebook e ela tem um campo lá, login e senha. Você colocou seu login e sua senha, apertou no Enter, a partir desse momento você foi pescado, tá? Quando você aperta o Enter, o cara te fisgou. Ou seja, aquele seu login e aquela sua senha estão sendo enviadas para o cara que clonou a página. Então, a partir desse momento, ele sabe o seu usuário e sua senha do Facebook. Páginas de banco, muito comum os bancos terem páginas clonadas, né? Redes sociais é muito em alta também, tá? Então, phishing é esse tipo de ataque que a pessoa fica lá, clona alguma coisa ou manda alguma comunicação fraudulenta, esperando com que você insira os seus dados confidenciais, tá?
Man in the Middle, que é o homem do meio aí, também conhecido como ataque de espionagem. Ele ocorre quando os invasores inserem uma transação entre duas partes. Assim eles podem filtrar e roubar dados. Dois pontos comuns de entrada para ataques aí do Man in the Middle. Em Wi-Fi público não seguro, os invasores podem inserir entre o dispositivo de um visitante e a rede. Sem saber, o visitante transmite todas as informações por meio de invasor, ou seja, você está transmitindo lá o Man in the Middle, é o cara que vai fazer a interceptação, tá? Pode ser assim, ó, por exemplo, na sua casa. Você está lá transmitindo sua informação para um roteador, né? Via Wi-Fi. Aí tem um outro cara lá que está na mesma conexão, tá? Ele invadiu a sua conexão, ele invadiu aquele roteador. A partir desse momento, toda a informação que é transmitida do seu computador para aquele roteador, ele consegue capturar e aí fazer alguma coisa com ela. Se não for uma informação criptografada que está sendo transmitida, ele consegue ver tudo o que está acontecendo lá, tá? Então, ó, cuidado ao utilizar o Wi-Fi público, né, não seguro, ou fazer transações assim, colocar dados muito importantes seus em redes que você não conhece, tá? Essa rede aí pode estar sendo vítima de um man in the middle e você nem está sabendo, certo? E depois, uma vez que um malware, por exemplo, viola um dispositivo, ele pode instalar o software para processar todas as informações da vítima, né? Ou seja, é a mesma coisa que se fosse um ataque de um spyware, né? Ou de algum tipo de malware, de um keylogger, de um screenlogger. O cara invadiu o dispositivo, a partir do momento que o cara coloca, se você coloca sua informação lá, né? Colocou seu login, sua senha, apertou Enter, ele vai, em vez de ir para o banco direto, né? Ou lá para o Facebook que você está acessando, né? Onde você colocou suas informações, ele vai passar pelo software, aí o software manda aquela informação para o banco, ele vai dar ok, só que ao mesmo tempo fica armazenado no software lá no spyware. E aquele spyware, depois de um tempo, ele envia a informação para a pessoa lá que instalou ele no seu dispositivo, tá? Então, o man in the middle é o cara que vai fazer a espionagem, ele vai fazer a invasão, é o cara que vai fazer a interceptação de dados, tá? Sendo ele aí transmitido via Wi-Fi ou dentro do seu próprio computador. Então, um tipo de ataque aí, man in the middle. DDoS é aquele ataque de negação de serviço, né? Que eu já falei para vocês, expliquei como que ele é. É um ataque que ele faz o quê? Ó? É um ataque geralmente comum a sistemas, servidores ou redes com tráfego muito grande. Ele faz o quê? Manda aquele tráfego, manda toda aquela botnet acessar o computador ao mesmo tempo. E aí quando ele faz o quê? Ele esgota os recursos e a largura de banda daquele serviço. Ou seja, serviços novos são descartados. Isso é ataque de negação de serviço. Novos serviços são negados, certo? O inserção de Structured Query Language, ou SQL, né? Ocorre quando o invasor insere um código mal intencionado em um servidor que usa SQL. SQL, banco de dados, tá? E força o servidor a revelar informações que ele não revelaria normalmente. O invasor poderia fazer uma inserção de SQL apenas ao inserir um código mal intencionado na caixa de pesquisa de um site, né? Quando, por exemplo, um site ele não é muito seguro, ele não tem algumas restrições, existem códigos que a gente pode colocar lá no campo de pesquisa, no campo de login, no campo de senha, que eles são comandos SQL. Fica lá um injection de SQL que a gente fala, né? Eu coloco um comando lá, aperto o Enter, vejo se funciona. Se ele funcionar, aquele comando vai retornar para mim naquela caixinha as estruturas de SQL, ou seja, a informação que eu estou querendo pegar, o acesso ao banco de dados, ou seja, passei por toda aquela parte de segurança do cara, né? Acessei o banco de dados dele através da própria caixa de pesquisa ou de login e senha lá, certo? Inserção de códigos SQL para me retornar bancos de dados, informações aí que eu não teria acesso comumente. E a exploração de dia zero, que ela é lançada depois que uma vulnerabilidade de rede é anunciada, mas antes que a correção dessa solução seja implementada, e os invasores têm como alvo a vulnerabilidade revelada durante essa janela de tempo, ou seja, né, por exemplo, o Windows ele tem atualizações, quase que todo dia a gente tem atualização do Windows 10, do Windows 11 também, né? O que acontece nessas atualizações? Atualizações de vulnerabilidade, por isso que é muito importante ter um software antivírus e um sistema totalmente atualizado. Por quê? Às vezes essa exploração aí, essa vulnerabilidade, ela é lançada na internet. Os caras falam assim, ó, teve essa vulnerabilidade, alguém conseguiu acessar o sistema através disso daqui. Como que ela é lançada? Os próprios hackers lançam, não é, ó, o Windows 10 é vulnerável aqui. A Microsoft faz o monitoramento disso e fala, ó, a gente percebeu que está tendo muito ataque em dispositivos Windows através disso daqui. Vamos lançar uma correção para essa falha aqui. Só que antes de lançar a correção, os ataques estão ocorrendo, tá? Aí você vai lá, o Windows quer atualizar. Você, não vou atualizar hoje não, vou deixar. Então, o seu computador ainda está sendo vulnerável àquele tipo de ataque, tá? Por isso que é muito importante a gente manter ele aí 100% atualizado, tá? Para a gente ter menos risco dessa exploração de dia zero aí, certo? Então, é muito importante, porque não é só para coisas de deixar mais rápido, deixar ele mais atual, não. É principalmente a gente tem as atualizações para as questões de segurança. E algumas considerações finais aí para vocês. Cuidado com a engenharia social, né? A famosa conversinha na internet, que é onde alguém tenta se passar por uma pessoa que não é, como funcionário de uma empresa, solicitando dados como logins e senhas
Isso não ocorre em empresas sérias, né? Alguém te ligou, alguém te contactou via chat, via WhatsApp, falou assim, ó, sou do Facebook, sua conta acabou de ser invadida lá, ou teve uma tentativa de invasão, só que a gente precisa saber se foi você ou se não foi você, tá? Mas a gente, para isso, precisa saber da sua senha. Passa a sua senha pra gente confirmar isso, né? Ou, aqui é da equipe do WhatsApp, vai chegar um código de SMS no seu celular para a gente fazer uma ativação do seu WhatsApp, que ele acabou de ser infectado aqui, a gente limpou ele, mas para ele ser confirmado que é seu, você tem que mandar esse código aí que eu vou enviar, tá? A partir disso, o cara clonou seu WhatsApp, certo? Então, ó, nunca mandem código que enviarem para vocês, nunca forneçam senha, ninguém nunca pede isso, tá? Login, senha para vocês, SMS que vai mandar com algum tipo de confirmação, com algum token, tá? Não mandem. Isso tudo é conversinha, tudo engenharia social. E apesar de não ser um malware, outro ataque, por exemplo, como o spam, né? O spam, eles nem consideram ele muito como ataque, mas é um transtorno que a gente tem. São aquelas mensagens enviadas em massa sem ser solicitadas, elas causam grandes transtornos e podem conter anexada ou em links para que você seja infectado. Ou seja, naquela spam pode vir anexo algum tipo de malware ou algum link que você clica que você vai ter algum tipo de infecção. Outra consideração, nenhum sistema é 100% seguro. Sempre estamos sujeitos a ataque e infecções. 100% seguro? Não existe, tá? Principalmente na internet, aí que menos ocorre. Pode ser 99,99%, mas 100% não tem como. E a grande maioria dos ataques, invasões e infecções só ocorrem após uma ação do usuário. Então, esteja sempre atento ao que você instala e em links na internet, ou seja, onde você está clicando, aonde você está indo, e desconfiem quando tem esmola, quando tem muita coisa boa, que tá falando assim, clica nisso aqui, né, que você vai ganhar não sei o quê, né, você vai ganhar muita coisa, né, você foi o visitante número 1000, clica aqui para receber seu iPhone, você vai receber vários iPhones aí, confia, tá, vai dar certinho, beleza? Então aí, essa foi a nossa aulinha sobre spyware, vírus, para a gente fazer as nossas partes de prevenção, tá? Você que está prestando concursos aí, é muito interessante você guardar isso daqui, ó, tá? Guarda os principais malwares, ó, vírus, trojan, ransomware em alta, tá? Ransomware é um dos principais aí que caem em questões. Backdoor, worm, bot, o hat, o zumbi, botnet, spyware, keylogger, screenlogger, adware, rootkit, tá? Esses são os principais, não tem só eles, tá? Mas guardem esses aqui e os tipos de ataque. Phishing, o man the middle, DDoS, o inserção de SQL e a exploração de dia zero, certo? Então, ó, guardem principalmente lá, se quiserem fazer anotações, façam anotações, tá? Lembrando que esses slides, junto com os das outras aulas, né, ou seja, mais de 190 slides, estão disponíveis no link aqui na descrição do vídeo, ou seja, quer pegar esses slides para você fazer anotação, para fazer resumos? Tem uma condição muito legal para você que é assinante do nosso canal. É só clicar no link aqui na descrição do vídeo, tá? Quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram para tirar dúvida comigo, com os outros alunos, fazer interação, responder os simulados diários? Também os links aqui do Telegram e do WhatsApp estão na descrição do vídeo. É só clicar lá, você pode tirar dúvidas comigo, com os outros alunos e fazer parte dos nossos grupos aí, beleza? Vejo vocês na próxima aula, bons estudos e bora gabaritar a informática.